prazer imenso entrar em sintonia com os telespectadores aqui na região de Taubaté, na TV Cidade de Taubaté, que nos estúdios, que leva o nome do Augusto César, o Guará, meu irmão, e que para nós é um prazer imenso estar em sintonia com todos vocês no Vale do Paraíba, Taubaté, São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Lorena, todo o Vale Histórico, Silveiras, Bananal, Queluz, e também a região de Aparecida, e também Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Pindamonhangaba, Roseira. Caros irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que merece muita reflexão, porque nós vamos falar da educação. A educação no nosso país passa por um momento muito delicado, muito difícil. Eu vejo pais comentando: meu filho está estudando, mas está com muita dificuldade, ele não sabe nem ler direito, não sabe refletir. E eu trouxe então uma pessoa importante, uma pessoa ligada à área de educação, uma grande professora, uma colega, que além de mestra, de professora, também é da área holística, que também é a minha área. Eu gostaria, então, de apresentar a todos vocês a Cris Soares, que é um prazer estar aqui hoje contigo, Cris. Cris Soares é uma jovem, eu falo jovem, que para mim ela ainda é uma professora jovem. Ela começou a se dedicar ao ensino ainda nos seus 20 e poucos anos, e eu gostaria que você se apresentasse ao público. Bom, sou Cris Soares, professora. Eu não falo que eu sou aposentada, porque a qualquer momento que eu quiser voltar, eu ainda posso voltar, né? Sou professora de História e Geografia, formada na Universidade de Taubaté. E que fez mestrado. Fiz pós-doutorado, duas pós-graduações em Didática do Ensino de História e Metodologia de História, pela UEA. Né? E fui regente de sala de aula por 20, 25, 26 anos. Beleza. Cris, nós atravessamos realmente um momento muito difícil na educação. Eu gostaria que você falasse das dificuldades, dos problemas que você deu aula no ensino fundamental. Gostaria que você abordasse. Sim, eu acredito que não seja só um fator, né? Então é um conjunto de fatores. Então, inicialmente eu vejo assim, precisa haver mais investimentos nessa área. Na formação dos professores, que eu acho que é importante. Eu não sou contra o ensino à distância, mas eu acho que em algumas áreas é fundamental o presencial, o professor estar ali na linha de frente, o professor participar de estágios. E o investimento do Estado, né, dos governos, nas escolas, na educação. Esse seria o primeiro ponto. Então, assim, as escolas materiais, técnicas. Escolas normais, técnicas e normais, por exemplo. Ensino fundamental, escolas com laboratórios, escolas com diversidade assim, de projetos, alimentação. Eu acredito que existem bolsões de escolas de qualidade. Eu vou falar que o Brasil inteiro encontra essa dificuldade. Eu lecionei eu acredito, num desses bolsões, que foi inovador, assim, que é a Prefeitura de São José dos Campos, onde eu trabalhava isso lá no ano 2000, com lousa digital, acesso ao YouTube, os alunos com tablet interagindo. Então, assim, isso é um fator. A formação, o investimento do governo e ser crítico também no avaliar a sociedade em si. Ou seja, as famílias não são mais como era antigamente. Eu não posso querer que um aluno meu ele tenha o perfil de um aluno da década de 70, 80, 90, bonitinho. A família não é mais aquela família doriana, sabe? Tem o pai, tem a mãe, tem o irmãozinho. Muitas famílias são disfuncionais, outras só existe a mãe como mantenedora. Exato. A mãe tem que trabalhar, não consegue estar ali com o filho, acompanhando. Então, assim, se você consegue enxergar essa questão do seu aluno também,
você vai conseguir trabalhar com ele melhor. Então, assim, eu vejo um conjunto de fatores que está levando a essa crise na educação. Que interferem, né? Sim. Eu também vejo. Dei aula em faculdade, na FMU em São Paulo e na Paulistana, ali na Vila Mariana, e realmente, caros irmãos, isso nos anos 80, 1986, 88, e naquele período nós, os professores, verificávamos assim, o ensino muito já assim, problema, defasado, e a dificuldade dos alunos de acompanhar, sabe, os ensinamentos. Se naquela época estava assim, hoje em dia, então, deve estar assim bem precário. Sim, sim. Então, é importante até, volto a ressaltar, não é uma questão só. Não é só o professor analisar o aluno, é o investimento nessa área, entendeu? É a formação do próprio professor, a valorização do professor através do seu salário, entendeu? Isso é importante que você fala, porque o que a gente percebe que nunca foi valorizado a figura do professor. Ele sempre ganhou menos, né? E sempre houve reivindicação, mas nunca conseguiram chegar a um ponto exato de acordo. Exatamente, de merecimento mesmo do Exato. professor. Para até que ele possa se dedicar mais, ele não precisa ficar migrando de escola em escola, ele possa se especializar, né? Ele possa fazer pesquisas nas suas horas do seu período, ser remunerado para isso. Então, enquanto não se entender essa realidade, não vamos conseguir uma mudança assim efetiva. Sim. A nossa amiga aqui presente, ela além de professora na área, né, assim, ligada à educação, ela também é uma terapeuta holística, como eu também sou. E como terapeuta holística, ela realizou, assim, e até hoje, faz cursos na área, assim, holística, se eu não me engano, na UHB. Atualmente eu estou fazendo curso lá, sim. Em Guaratinguetá, que é uma universidade, uma faculdade espetacular aqui na região do Vale. Tem também Maria da Fé. Sim. A mesma faculdade, uma sede em Maria da Fé. Em Maria da Fé. E esses terapeutas, eu conheço alguns, né? Tive muito contato e são maravilhosos. Então, eu gostaria hoje, Cris, que você falasse por exemplo, você é terapeuta xamânica. Fala um pouquinho pra gente o que vem a ser a terapia xamânica. Sim. Bom, a terapia xamânica, né, ela vem da ancestralidade, então dos povos primitivos, sejam eles celta, o índio americano, o índio brasileiro, os povos africanos, né? Então ela vai pegar os aspectos importantes das culturas primitivas, que viviam mais em contato com a natureza. Então, assim, os elementos da terra, fogo, água, ar, os elementais. Os elementos e os elementais, né? Então você trabalha o fogo, você trabalha a questão da água, do ar, né? Vai trabalhar também alguns arquétipos que são os animais. A gente costuma falar animais de poder, de sabedoria. Vamos trabalhar elementos, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tudo que estiver relacionado à ancestralidade, ao contato com a natureza. E através desse processo todo, dessa cultura, desses conhecimentos, você faz um tratamento que vai, por exemplo, desde um resgate da alma, a cura de um trauma. Você leva o seu assistido, por exemplo, a uma viagem, né? Que em psicologia a gente falaria assim, eu vou ao inconsciente, eu vou ao subconsciente, mas a gente está sempre trabalhando com arquétipo. Então a gente leva ele ao subconsciente, ao inconsciente, para que ele busque prováveis traumas, insatisfações ou problemas que ele apresenta e juntos vamos solucionando, né? Isso é fantástico. Nós dentro do Reiki, né? Você também como terapeuta reikiana sabe disso. Nós temos também essa facilidade de ajudar a pessoa, sabe? Muitas vezes a pessoa volta
a um tempo passado e ela consegue perceber traumas, problemas que já existiam na sua vida, né? Então é maravilhoso. E quando você faz a anamnese, né, você como terapeuta xamânica, você faz o estudo, a verificação, o estudo, a anamnese, aí você começa um trabalho de terapia. Sim. Aí, de acordo com o diagnóstico que a gente percebe ali nessa anamnese, a gente vai tentar resgatar uma parte, um pedaço dessa alma, vai tentar ver uma questão de trauma, porque o que a gente precisa entender é essa similaridade, essa proximidade do espiritual, entendeu? Com a nossa vida. Tirar esse tabu de que espírito é fantasma, é alma penada, saber que somos seres espirituais que temos atualmente um corpo. Sim, então, muitas sim. das questões que a gente coloca embaixo do tapete, que a gente não quer resolver, e eu não estou falando de religião, estou falando assim de questões espirituais mesmo, coisas que doem na alma, né? Você, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. Então, quando você vai fazer uma terapia xamânica, você leva essa pessoa a buscá-la nos seus cantinhos, nos porões do seu ser, seu eu interior. Seu eu interior. Às vezes a cura da criança interior, entendeu? De alguma coisa que precisa ser trabalhada, e você traz esse conhecimento para a pessoa, porque... ser resgatado. Sim, não é uma coisa só unilateral, sabe? Eu vou lá, você vai me dar um jeito. A pessoa vai ter conhecimento, o assistido vai ter conhecimento do que ele precisa resolver, do que ele precisa trabalhar. Você está muito mental. Vamos passar a sentir mais, não julgar tanto, você dá um tempo, né? Antes de você ir já querer afrontar, repensa um pouco. Então, a parte da colaboração do assistido ela é essencial. Sem isso, eu costumo falar que é 50%, né? Você entra com 50%, o seu assistido sabendo o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer para que haja uma mudança, ele contribui com aquele 50% que falta. Isso é tão importante, sabe? Porque na terapia, eu sempre digo aos pacientes, dentro de uma abordagem Roger, né, rogeriana, ou Rolomei, a gente sempre fala, nós, terapeutas, nós crescemos junto. E esse é o ideal. Nós não somos donos da verdade, ninguém é dono da verdade. E à medida que aquela pessoa cresce, ela vai melhorando, o terapeuta também vai crescendo. Sim. É uma troca. É porque eu acredito, né? A gente acredita, né? Que você atrai aquilo que você tem precisa ser curado em você. Aquilo que te machucou. Se você recebe um assistido para fazer um tratamento com ele, significa que você tinha parte daquele problema que ele enfrentava. Ou você curou ou está em vias de tratamento. Então, toda vez que você trabalha aquela questão, você está se curando também. Né? Sempre. É muito bom, é muito rico. Sim. E você, além do xamanismo, você também tem tem um lado da radiestesia. Sim. Eu gostaria que você falasse também de outras técnicas. Eu trabalho com mesa de radiestesia, mesa radiônica, faço harmonização nessas mesas, né? Nessa mesa, faço apometria nessa mesa, na mesa também. Então, também faço numerologia cabalística, gosto muito, eu sempre estive muito envolvida com essas áreas. A radiestesia, né, ela é gratificante demais, porque durante o meu trabalho com a radiestesia, eu vejo resultados assim como eu vejo na teoria, no tratamento xamânico também. Mas você vê assim a melhora da pessoa, né? E também é uma prática em que você vai trabalhar junto com o seu assistido. Eu costumo falar assim, você tem umas tarefas para você fazer, você tem que ganhar consciência, porque todos esses tratamentos holísticos, eles não são de cura. As pessoas confundem muito isso, falam assim, eu vou fazer um tratamento para me curar. Não, o intuito é o ganho de consciência. Por quê? O que a gente acredita? A doença em si, ela não existe. A doença é um conflito que surge primeiro no seu inconsciente ou nos seus corpos superiores. Sim. Seria um pontinho. E esse conflito, se não tratado, ele vai e se manifesta. Então, o que a gente precisa? Eliminar esse conflito.
E nada melhor para eliminar o conflito do que ganho de consciência. Então, esses tratamentos todos holísticos, eles visam a pessoa ganhar consciência. E o principal desse ganho de consciência, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você tem poder, você sabia que você pode decidir? Ninguém vai chegar e falar assim, ai, minha vida está assim porque é o destino. Você determina como vai ser a sua vida, você tem esse poder. Então a gente dá esse empoderamento para o assistido, você consegue mudar, você consegue eliminar isso. Então, através do ganho de consciência, a pessoa se autocura. Entendeu? Essa cura que eu falo é o ganho de consciência. Sim, o conflito deixa de existir e automaticamente ela se vê livre disso. Então, esse é o objetivo principal. Por isso que eu acho muito bonito, muito encantador. É uma libertação. Exatamente. E quando você vê uma pessoa empenhada, não, eu quero fazer. Tanto que eu trabalho também com imantoterapia dentro da radiestesia, que é o trabalho com os ímãs e para alinhamento dos chakras, que trabalham as emoções que você não quer. Emoções negativas. Sim. Medo, raiva, tristeza, depressão. Então, assim, quando a pessoa vem uma mesa radiônica, ela tem que ler o livrinho, você tem o poder, né? Existe um livrinho assim ou qualquer outra literatura que orienta, que vai empoderá-la, né? Assistir alguns vídeos assim que ela possa descobrir quem ela é. Você não é esse corpo físico, você é muito mais que o corpo físico, você é um conjunto de tudo. E usar os ímãs também. Então faz parte do tratamento. Então e sempre que eu falo assim, você tem que estar sempre agradecendo, porque o agradecimento é como se fosse uma oração, né? Você agradece aquilo que você não tem, como se a tivesse, né? Então isso é uma oração dos essênios, é uma vertente dos essênios que fala, como se você agradecendo, você dá mais daquilo que você quer, aquilo que você tem, quando você acredita que tem, sem ter. Eu acredito que eu tenho muita prosperidade, mais prosperidade virá a mim. Então as pessoas se esquecem muito de agradecer por pequenas coisas, né? Então são essas tarefinhas, assim, são essas lições que o assistido leva. Isso é tão importante que você fala, minha cara Cris, porque eu vejo assim, a questão da água, né, que você falou dos elementais, né? Sim. A mãe água que está ao nosso redor, assim, através da cachoeira, através do banho de mar. E eu digo sempre às pessoas, se você não pode ir até a cachoeira, um banho de mar, mas o próprio banho que você toma, aquela água que você toma em casa, naquele copo, quando você diz da gratidão, agradeça. Sim. Sabe? Tenha gratidão em tudo que você realizar, sabe? O contato com a mãe natureza, o estar assim, enxergando, estar andando, estar falando, estar ouvindo, saber falar. Então, essa gratidão é muito importante, isso enriquece o ser. Exatamente. Eu penso assim, tudo nessa vida tem consciência, entendeu? São níveis diferentes de consciência. Então, a água tem consciência, essa mesa tem uma consciência da origem que ela foi feita, é uma madeira. O chão vem da pedra, vem da rocha. Tudo é consciência. E quando você tem a noção de que tudo é consciência e você é grato, as coisas parecem deslanchar, por quê? Porque o que a gente veio fazer aqui? A gente veio para uma experiência. E é como se você criasse algo para experimentar, não é definitivo. Então as pessoas se apegam muito, né? Tipo assim, em brigar, em querer, em tomar. É tipo assim, venha para viver, viva da melhor forma possível que você puder viver. Eu acho assim que ao desencarnar, eles devem fazer uma pergunta lá pra gente, assim, né? E aí, foi legal para você? Você gostou? A experiência foi legal? Eu acho que é só isso que eles querem saber, entendeu? Então você fazendo o seu melhor, você fazendo pro outro, aquela máxima, né? Porque eu gostaria que fizesse para mim, já tá de bom tamanho, não precisa enfeitar muita coisa, não precisa colocar muita ritualística, não. Você vai vivendo de acordo com o que você acha certo para você e vivendo com alegria, porque uma das coisas mais importantes que te traz saúde é você ser alegre. Você sabe que na escala Schumann lá, a escala Schumann. Isso, de vibrações, né, que você tem. A vergonha, ela está abaixo do ódio.
Então, assim, às vezes a pessoa tem muito raivosa e tal, mas se a pessoa tem vergonha... Que é o tímido. Às vezes a pessoa não se aceita, né? Tipo assim, não gosto de mim, eu sou feia, eu sou burra, sou menosprezando. Se auto-menospreza, que eu acho que é um sacrilégio, porque Deus, e você é Deus, você é a partícula de Deus, Deus te fez assim, e você tá meio que renegando. Mas tudo bem, isso é pior do que você sentir raiva. Então, assim, toda vez que você é alegre, que você, sabe, procura tirar o melhor, sabe, daquilo que aquele dia te oferece, você já está promovendo um sentimento de cura automático. Não precisa ir muito longe, não. Mas é por isso, Cris, que eles dizem, né, vários terapeutas, quando a pessoa atravessa um problema grave de saúde, né, como um câncer, e que à medida que a pessoa ela vai se encontrando com o seu eu interior, a sua essência, e que parece assim que ela consegue fazer uma limpeza total, né, da sua aura, de todo o seu... É como se ela tivesse ali enfrentando, além de enfrentar a doença, ela está enfrentando assim, toda uma questão espiritual que precisa ser enfrentada. Sim, eu acredito assim que, por exemplo, pessoas reagem diferentes a diferentes tratamentos. Então, tem pessoas que vai ter a mesma questão, por exemplo, de saúde e tal, e uma vai reagir melhor, a outra não. Tem vários fatores, eu acredito que tem a questão realmente do karma, de uma coisa que a pessoa realmente tem que passar, mas muitas das vezes é o jeito que a pessoa enxerga o que ela está passando. Não, eu sou otimista, eu vou conseguir, isso vai dar certo, eu vou me superar. Isso é um fator determinante, entendeu? Para que aquela pessoa tenha um melhor resultado. Muitas das vezes, né? Ela consiga ter um melhor resultado, porque ela enxerga a vida de uma forma, e mesmo que coisas que ela não seriam interessantes para ela, não falo só de saúde, mas tem questões também financeiras, questões de trabalho que não deu certo, questões até de relacionamento, né? Depende de como você vê, de que ângulo você vai ver, né? Quando vocês, terapeuta xamânico, que vocês estão trabalhando com aquela pessoa, vocês trabalham também o casal, a família, você trabalha com a numerologia, eu sei que o pessoal, o pessoal da numerologia, eles gostam muito de trabalhar o todo, né, a família, sim. E eu acho isso maravilhoso. Sim, a gente pode ser trabalhado sim. No caso do xamanismo, pode ser trabalhado, mas é mais uma questão individual. Então, tipo assim, se eu vou atender a pessoa, a esposa, depois eu atendo o marido, entendeu? Então, não vou atender os dois juntos. No caso da numerologia, eu posso fazer até os mapas, né? E depois fazer o cruzamento dos dois e ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado em termos de numerologia, né? Aonde instalou o conflito. Não é? No caso da numerologia, eu acredito assim, Deus, ele fala por linguagem matemática, né? Que os números são considerados a coisa mais perfeita que existe. E a numerologia, o seu nome e a sua data de nascimento traz tipo, um histórico seu de outras vidas, porque a numerologia ela se baseia em vidas passadas, não tem como fugir disso. Então ela traz um histórico de suas vidas passadas e um prognóstico do seu futuro, com base naquilo que você já viveu, assim como sua data de nascimento. Quando você resgata algumas coisas que você precisa resgatar, o seu nome ainda continua. Aí você fala, poxa, mas eu fiz tudo isso que era para fazer, eu fui mais humilde, eu ajudei o próximo, e continuo não evoluindo nisso. É que o seu nome ainda está trazendo aquelas informações. Aí é onde você muda o seu nome social para que você tenha um deslanchar. Então, assim, é interessante você observar essa dinâmica, essa mudança e o que ela pode trazer. É muito interessante, eu gosto muito. É muito, eu diria assim, muito rico. É rico. Esse universo holístico que eu gosto de falar, o holos é o todo, né? Você pegar o todo dentro do corpo. Corpo, este corpo, os outros corpos que a gente tem, a sua vida relacionada com a vida da sua cidade, da sua família, do planeta, a religião, um pouco daqui e dali. Então,
esse holos, esse todo é trabalhado. Eu acho isso muito interessante, por isso eu optei. Eu passei por várias religiões, assim, até chegar, né, nesse holístico de estudar um pouco de cada coisa. Parabéns, viu, Obrigada. Cris? E mesmo, hoje nós temos aqui entre nós também pessoas iluminadas que estão assistindo o nosso programa e pessoas ricas, assim, espiritualmente, sabe? Pessoas a quem eu tenho um respeito, um carinho muito grande, Que sabe? Você, além dessa área que você abraçou, a área da educação, depois da área da educação, você parte para a área holística. Eu diria assim que é um complemento na sua vida, né, Cris? Eu acho assim, é um chamado, né? Tanto a educação foi, né? Eu tive oportunidade de trabalhar em outras áreas burocráticas até, mas eu acabei optando porque eu gosto muito dessa interação com o próximo. E eu gosto muito do adolescente, do jovem, sabe? Eu acho o jovem, assim, é desafiador, mas é enriquecedor. Então, assim, a educação foi uma coisa, assim, que você falou em problemas da educação e tal. Eu não tive nenhum problema, eu passei assim, eu brincava com meus alunos, falava assim, eu venho aqui me divertir, eles me pagam para vir aqui me divertir, porque era muito, muito gostoso mesmo, eu adorava fazer o que eu fazia. E o holístico também, que eu falava assim, quando eu aposentar, tiver mais tempo, eu vou me dedicar, porque eu já me dedico assim, de maneira, né, autodidata, eu procurava sozinha, eu vou fazer curso, eu quero me inteirar sobre isso. Você atende um consultório? Atendo. Eu gostaria que você desse o seu telefone, além do endereço. Agora, aqui? Pode ser. Bom, é o DDD 12 981 551794. Depois 981 551794. Tá. Depois eu tenho meus e-mails também, né? Se quiser depois eu passo, se quiser colocar depois uma legenda para passar os e-mails. E eu atendo, faço a anamnese, um consultório e depois a gente faz os atendimentos. Que bom. Parabéns, Cris. Nós vamos estar chamando você em outras oportunidades, porque esse assunto na área holística ele é tão vasto, né? Não só numerologia, mas a terapia xamânica, radiestesia e também a área de educação. Porque eu vejo assim, nós temos que lutar muito pela educação nesse país. Eu posso falar uma coisinha? Fala. Que me veio aqui agora. Como eu falei para você, eu gosto muito dos jovens, né? E um dos sonhos que eu tenho é trabalhar o holístico com os jovens. Maravilhoso. Eu vi muitos assim, eu tive muitos relatos de jovens que falavam assim para mim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito nesse Deus que eles estão falando. Eu não aceito essa religião que eles estão falando. Não é por aí. E como eu gosto muito de jovens, meu sonho mesmo era assim, eu poder um dia passar um pouco do conhecimento, passar um pouco daquilo que eu sei para esses jovens, que tem muitos jovens com uma ansiedade muito grande assim, de conhecimento, sabe? Vai conseguir. Uma ânsia. Aliás, você já está conseguindo, porque o nosso programa está indo ao ar, né, no dia 17, e a nossa proposta é realmente essa, de atingir as famílias, os jovens. Parabéns, viu, Cris? Eu agradeço a sua presença hoje aqui. Nós estamos despedindo, que o nosso colega da técnica já está dando como encerrado o programa. Eu agradeço a sua pessoa, o seu conhecimento e, caros irmãos, sempre ter esperança. Como a professora Cris diz aqui, nós temos que nos dedicar, sim, aos jovens, às famílias, que todos tenham uma semana assim iluminada, cheia, assim, de conhecimento, de sabedoria, e que Deus ilumine a todas as famílias, a todos os jovens, e uma semana de muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada, que todos tenham muita luz, e o próximo programa, se Deus quiser, assim seja.